Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 30 de janeiro e hoje eu vou compartilhar com vocês Doutrina e Convênio, a seção 6, o versículo 33 e o versículo 34. Essa seção 6 aqui foi uma revelação dada tanto a Joseph Smith como a Oliver Cowdery, mas os versículos que eu vou ler hoje eu quero fazer uma aplicação pessoal nela, tá bom? Ou seja, pegar essa escritura e transformar para os nossos dias o que nós podemos fazer para melhorar, tornarmos-nos melhores pessoas. Afinal de contas, nós devemos pegar as escrituras e transformar ela para os nossos dias, tentar aplicar em nossos dias parábola, todas as coisas que nós aprendemos. Então no versículo ele começa dizendo assim: não tenhais receio de praticar o bem, meus filhos. Então a primeira coisa que fala, não tenha receios de praticar o bem, meu filho. Como que eu posso aplicar isso, né? Quando que nós temos receio de praticar o bem? Quando nós somos criticados. Por exemplo, nós devemos sempre perdoar as pessoas, perdoar as ofensas, né? Às vezes a pessoa nos trata mal. E quando nós procuramos essas pessoas e queremos restabelecer a amizade, ou realmente demonstrar o amor de Cristo perdoando, né? Outras pessoas criticam, não acredito que você vai voltar, você é besta, eu não acredito que você vai voltar a falar com essa pessoa, a pessoa te trata mal, você fica procurando ainda. Então as pessoas podem acabar ficando com receio de fazer o que é certo, de praticar o bem por causa de crítica de outras pessoas. Bom, então nós não devemos ter receios de perdoar as pessoas, de praticar o bem. O versículo ele continua dizendo assim: pois o que semeaste, isso colhereis. Portanto, se semeardes o bem, colhereis o bem, como vossa recompensa. Então aqui no versículo 33 ainda vai falando sobre a lei do retorno, ou a lei da colheita, a qual nós conhecemos. E tem um versículo que eu quero compartilhar sobre isso, né? Sobre a lei da colheita, que está em Doutrina e Convênio, na seção 1, o versículo é o 10, que é o prefácio do Senhor. Ele diz assim: para o dia em que o Senhor vier recompensar cada homem de acordo com suas obras e medir cada homem com a mesma medida com que houver medido o seu próximo. Então, aqui fala que da maneira que nós medimos o nosso próximo, nós seremos medidos, tá bom? Da mesma proporção ali. Isso não significa que nós, sendo injusto com as outras pessoas, que Deus ele vai ser injusto conosco. Deus ele nunca é injusto. Mas significa que se eu não tenho paciência com as outras pessoas, se eu sou intolerante com comentários, isso acontece muito em grupo de WhatsApp hoje, né? As pessoas, alguém posta um comentário ali, alguma coisa, o outro vai lá e critica e começa a virar aquela bola de neve, né, por causa da intolerância. Então o que acontece? Se eu não tenho paciência, se eu não tenho tolerância, eu vou ser julgado por essa intolerância, por essa falta de empatia pelo próximo. Bom, não significa que eu vou ser julgado, se eu julguei com injustiça, que eu vou ser julgado com injustiça. Pelo contrário, eu vou ser condenado por causa das coisas que eu faço errado. Bom, então essa aqui é a lei da colheita que o Senhor ele fala também. E aqui no prefácio, no versículo 10, né, da seção 1, fala que isso é quando o Senhor vier. Então nós temos que nos arrepender para que nossos pecados sejam apagados e realmente nós não tenhamos o mal como recompensa das coisas ruins que nós fazemos, tá bom? Então o versículo 34 também é bem interessante, porque ele continua dizendo assim: portanto, não temais, pequeno rebanho, fazei o bem, deixai que a terra e o inferno se unam contra vós, pois se tiverdes estabelecido sobre minha rocha, eles não prevalecerão. Então, essa escritura aqui, ela fala, não temais, pequeno rebanho. Por que o Senhor fala pequeno rebanho? Porque nós somos em minoria, né? Às vezes para defender a verdade, defender a castidade, o dia do Senhor. Então, acaba nós se tornando minoria, né? E aí o próprio Senhor fala, né, que embora o inferno se una, hostes aí contra nós, se nós estivermos em Cristo, nós vamos estar protegidos. E aí nós podemos pegar aqui, ele falou sobre rocha, né? No Velho Testamento, quando fala sobre a rocha é Cristo, né? É um dos títulos de Jesus Cristo, ele é a nossa rocha. Tem em Elamã 5:12 fala sobre isso, né? Fala assim:
E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de vosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, né? Para que os dardos do inimigo não nos atinja. No Velho Testamento, em Isaías, quando fala de Cristo ali sendo a rocha, não é somente um alicerce seguro, algo firme e resistente. Também naquela época não tinha como hoje para-raios, né? Então, em épocas de tempestade, numa época ali se você estivesse em um campo aberto, era muito perigoso. Então, a primeira coisa que quem estava em um campo aberto, né, se levantasse uma tempestade ali, a primeira coisa que a pessoa procurava era uma rocha, né, uma caverna ali, uma gruta, alguma coisa para ficar seguro. Se ele conseguisse encontrar um local assim, ele estaria seguro, tá bom? Ficar embaixo de uma rocha, algo que lhe cobria ali. Então a rocha é Jesus Cristo. Se nós formos até Cristo, estivermos com Cristo, nós vamos estar seguros. Bom, então Cristo, ele é o nosso alicerce, ele é essa rocha. Então a rocha no Velho Testamento significa essa proteção contra as tempestades do mundo. E estar com Cristo hoje em dia significa estar protegido contra as outras adversidades do mundo também. Bom, essa é a mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês, né? Lembrando que eu fiz a aplicação pessoal dessas escrituras. Eu quero indicar um livro para vocês, se vocês querem aprender o contexto histórico das sessões de Doutrina e Convênio, né? Qual a história por trás dela. Eu vou indicar esse livro aqui para vocês, é chamado Revelação em Contexto, tá bom? A história por trás das sessões de Doutrina e Convênio. Então, cada sessão tem uma revelação por trás aqui. Eu ganhei esse livro aqui de um casal da minha ala, né? Eles até dedicaram assim, ó, para Vanderlei, de Franco e Estefânia. Tenho aprendido muito com este livro e sei que você também. Um grande abraço. Obrigado aí, Franco e Estefânia, por ter me dado esse livro. Aqui no final do livro tem um índice. Índice por sessão é chamado. Então você olha a sessão, a designação que você está estudando, sessão 6, aí você vai olhar aqui e vai falar lá na sessão 6, aqui na página, qual é a história daquela sessão, tá bom? Eu peguei uma parte aqui para dar um exemplo para vocês. Na página 141 aqui, ela fala sobre a sessão 66 de Doutrina e Convênio e fala sobre um homem chamado William McLean. Tá bom? Fala sobre as 5 perguntas de William McLean. Então, o que acontece? Esse homem aqui, esse William McLean, ele orou ao Senhor e ele tinha 5 perguntas a Deus, sinceras. E ele pegou e fez em oração as 5 perguntas ao Senhor e falou a Deus que ele iria perguntar ao profeta, que ele, por meio do profeta, respondesse qual era essas 5 coisas, né? Essas 5 coisas que ele deveria fazer. Então ele vai até Joseph Smith e pede uma revelação ali para saber qual é a vontade do Senhor a respeito dele. E é a sessão 66 de Doutrina e Convênio. Então a sessão 66, como as outras sessões, é a revelação pura, direta ali do Senhor. Não tem a história por trás. Então o que acontece? O William McLean, ele vai até o Senhor e recebe essa revelação aqui por meio de Joseph Smith. E sem Joseph Smith saber que ele havia orado e feito essas 5 perguntas, nessa sessão o Senhor responde as 5 perguntas dele. As perguntas que ele tinha feito. Então é maravilhoso, né? Ele ganha um testemunho que Joseph Smith realmente ele é um profeta de Deus. Então o livro, esse Revelação em Contexto, ele é muito bom. Eu indico aí para todos que estão estudando Doutrina e Convênio, se tiver tempo, leiam também, além das designações, ler esse livro aqui é fantástico, vai nos ajudar. Que nem hoje eu não falei o contexto histórico da sessão 6, tá bom? Mas eu fiz a aplicação pessoal. Então, para abranger maior, né, termos maior conhecimento, seria bom estudar esse livro. Eu vou deixar, para quem não tem o livro fisicamente, eu vou deixar o link dele no final da descrição do meu vídeo aqui, tá bom? Ele tem na Biblioteca do Evangelho, você aperta aqui no link, abaixa e ali você vai poder fazer o seu estudo. Eu deixo essa mensagem com vocês e esse convite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.